Olá, meus queridos! Finalmente a gente vai dar uma boa pausa naquela matéria linda, maravilhosa chamada trigonometria que vocês querem e vamos começar uma nova matéria aí um pouco mais fácil, na minha opinião. Vamos aprender a contar. Eu acho que isso deve ser bem simples para vocês. Vamos ver o princípio fundamental da contagem. Vamos falar de exemplos que é muito mais fácil. Vamos supor que você vai viajar. Gente, esse barulho é meu WhatsApp, não adianta, né? Não tem como. Uma pessoa quer viajar de Recife a Porto Alegre passando por São Paulo, né? Sabendo que há 5 roteiros diferentes para chegar a São Paulo partindo de Recife e 4 roteiros diferentes para chegar a Porto Alegre partindo de São Paulo. De quantas maneiras possíveis essa pessoa poderá viajar de Recife a São Paulo? Vamos ver nosso esquema. A gente vai sair do Recife, lá em cima, passar em São Paulo e depois descer lá para Porto Alegre. De Recife para São Paulo tem um caminho, 2 caminhos, 3 caminhos, 4 caminhos, 5 possibilidades. Cheguei em São Paulo, independentemente do caminho que eu fiz. De São Paulo para Porto Alegre eu tenho mais 4 possibilidades. Então eu vou ter 9. Não, você não vai ter 9. Você pode vir, Recife a São Paulo. 1A, caminho de cima. 1B, caminho de cima aqui o segundo. 1C, 1D. 4. 2A, 2B, 2C, 2D. 8. E assim vai. Então nós temos aqui, 5 vezes 4. Eu tenho 5 possibilidades de um lado e 4 possibilidades do outro. Para mim juntar 5 possibilidades com 4 possibilidades, eu vou multiplicar elas. Eu tenho 5 vezes 4, eu tenho 20 possibilidades. Eu vou escrever aqui meu universo de possibilidades. 1A, que é por cima, 1B, 1C, 1D. Vou ter 2A, 2B, 2C, 2D. Caso eu decida passar pelo caminho 2, né? 2A, 2B, 2C, 2D. 3A, 3B, 3C, 3D e tananã. Portanto, há 20 maneiras possíveis para se viajar de Recife a Porto Alegre passando por São Paulo. São 20 caminhos diferentes, você escolhe o seu. Vamos para outro exemplo. Nós vamos lançar uma moeda e um dado. Uma moeda pode dar cara ou coroa. Um dado pode dar o número 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, no meu primeiro evento, eu tenho 2 possibilidades. Cara, coroa. No meu segundo evento, eu tenho 6 possibilidades, que é o dado que tem do 1 ao 6. Então, quantas possibilidades no total eu posso ter? Eu posso ter cara 1, cara 2, cara 3, cara 4, cara 5, cara 6. Né? A cara mais o número do dado. Posso ter coroa 1, coroa 2, coroa 3, coroa 4, coroa 5, coroa 6. Eu posso ter 12 possibilidades. Como que eu cheguei no 12? 2 possibilidades do meu primeiro evento vezes 6 possibilidades do meu segundo evento. 2 vezes 6, 12. Isso é o princípio fundamental da contagem. Tá bom, galera? Vamos falar de um negocinho chamado número. Números são algarismos, tá, gente? O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, que não é o nosso caso aqui, são algarismos, né? A gente escreve números através dos algarismos. Com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantos números de 3 algarismos podemos formar? Lembrando que os 3 algarismos são os números da centena, né? 100, 100 e pouco, 200, 300, 400, 900. Né? Então, se tem 3 números, é uma centena aí. Porém, eu não posso começar com 0, viu? Porque o 0 à esquerda não vale nada. Então, eu vou fazer uma pergunta. Quantas possibilidades eu posso colocar aqui na casa da unidade? 8. De onde saiu 8? Vamos contar, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 possibilidades. Para a casa das dezenas, eu também tenho 8 possibilidades, né? Eu posso utilizar qualquer um deles. Agora, para a casa das centenas tem uma diferença, eu só vou ter 7. Por quê? Eu não posso começar o número com 0, porque o 0 à esquerda não vale nada, né? Então tem que anular o 0 aí. Então eu tenho 7 vezes 8 vezes 8. 7 possibilidades na casa da centena, 8 possibilidades na casa da dezena e 8 possibilidades na casa das unidades.
448 números diferentes eu poderia formar utilizando os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 para números com 3 unidades, né? 3 algarismos aí. Vamos para outro exemplo. Antes disso eu tenho que falar de um negócio chamado anagrama. O que é um anagrama? Vamos pegar uma palavra bonita, amor. Mas eu quero ler ela de trás para frente. Roma. Amor e Roma são anagramas. São as mesmas letras em ordens diferentes. Quando eu troco as letras de lugar, eu estou criando um anagrama. Porque o amor e a Roma são palavras que têm as mesmas letras. R-O-M-A. R-O-M-A. Vamos escrever outro anagrama. Mora. R-O-M-A. Vamos escrever outro anagrama. Armo. A-R-M-O. E existem outros anagramas por aí. Anagramas é quando eu fico embaralhando as letras para formar novas palavras, desde que eu use as mesmas letras. Tá bom? Orando, não sei como fala isso. Vamos agora para o exercício 4 da lista. Quantos são os anagramas, diferentes posições das letras de uma palavra, né? Isso é o anagrama da palavra anel. Vamos lá. Anel, eu poderia colocar anel, enal, neal e 1 milhão. Mas vamos falar na prática, né? Eu tenho 4 letras, o A, o N, o E e o L, para me ordenar da maneira que eu quiser. Então, na primeira casa aqui, eu vou ter 4 possibilidades, porque eu tenho 4 letras. Na minha segunda casa, eu não vou ter mais 4 letras, porque eu já usei 4. Então, eu já usei uma, sobrou 3. Se eu estou com 3 possibilidades aqui na segunda casa, eu vou ter 2 na segunda, porque já acabou ali, já usei, já ficou alguém ali. Se eu tenho 2 possibilidades na segunda casa, ficou alguém sozinho, só vai sobrar uma possibilidade para a última. Porque eu tenho anel, eu posso usar o A, o N, o E e o L. Mas se eu usei o A, quer dizer que na segunda casa eu posso usar o N, o E ou o L. Eu quis usar o E. Então sobra 2 possibilidades para a penúltima casa, que é o N e o L. Então a gente vai perdendo, a partir do momento que a gente usa uma possibilidade, a gente diminui uma. Então eu vou fazer 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 possibilidades, depois diminuiu para 3, depois diminuiu para 12, depois diminuiu para 1. Eu vou ter 24 possibilidades, 24 anagramas diferentes para se fazer com a palavra anel. Vamos fazer o exercício 5 da lista, palavra perdão, né? Vocês estão precisando muito aí de pedir perdão. Palavra perdão tem 6 letras, então quer dizer que eu preciso de 6 tracinhos. Quantas possibilidades na primeira casa? O P, o E, o R, o D, o A, o O. 6. Na segunda casa, se eu usei uma letra, ficou uma letra na primeira casa, sobrou 5 para a segunda. Se eu usei 5, vai sobrar 4, vai sobrar 3, vai sobrar 2, vai sobrar 1. Acho que já deu para entender. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, nós temos 720 anagramas. Ou 720 possibilidades diferentes de pegar as letras da palavra perdão e reescrevê-las. Exercício número 6. Anagramas, né, da palavra perdão que iniciem com P de pato e terminem com O de orangotango. Então nós temos uma limitação. Nós vamos ter as 6 casas, só que a primeira e a última estão fixas. Elas não vão contar, elas não vão rodar, elas não vão mexer. Se eu tenho 6 letras, mas 2 estão fixas, eu não tenho 6 possibilidades. Eu tenho 4, sobrou 4. Sobrou o E, o R, o D e o A. Não sobrou o P e o O. O P e o O está fixo. Então eu tenho 4 possibilidades aqui, 3 aqui, 2 aqui e 1 aqui. Aqui e aqui não vai contar, porque está fixo, não vai nem mexer. Então 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 24. Por quê? O P e o O não conta, está fixo, não vai mexer, não vai embaralhar. Então não são possibilidades. Aí aqui eu poderia colocar 4 letras diferentes, mas se eu usar uma sobra 3, se eu usar uma sobra 2, se eu usar outra sobra 1. Bem tranquilo. Exercício 7. Anagramas da palavra perdão em que as letras A e O aparecem juntas nessa ordem ão. Então eu tenho P, E, R, D e ão. Eu não vou ter o A e o O, eu vou ter o ão como possibilidade. Então eu tenho P,
E, R, D, ião. Eu tenho 5 possibilidades, porque o A e o O não podem separar, mas eles podem mexer. Eles não podem separar, mas eles vão poder mexer. Então eu tenho 5 possibilidades, 4 possibilidades, 3 possibilidades, 2 possibilidades e 1 possibilidade. Porque o ão vai contar como 1, porque eles estão juntos, grudadinhos, né? Então eu vou contar como 1. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, nós temos 120 possibilidades de anagramas com a palavra perdão, desde que o ão fique junto. Ok, das palavras perdão em que os anagramas, em que o P e O aparecem nos extremos. Ou seja, eu vou ter P e O no começo ou O e P no final, porque eu quero eles nos extremos. Certo? Ou é P e O, ou eu tenho uma nova possibilidade diferente do outro exercício. Eu posso ter o O e o P. Quando eu faço P e O, a gente já sabe que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Que fica lá no meio embaralhando o P e o O fixo. Embaixo vai ser a mesma coisa, porque eu vou ter 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. As outras letras vão poder se embaralhar, porém o O e o P ficam junto. Então eu vou ter em cima 4 vezes 3 vezes 1 possibilidades, que dá 24. Embaixo eu vou ter 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 as possibilidades, que dá 24. 24 possibilidades em cima. Com 24 possibilidades embaixo, eu tenho 48 possibilidades. Ou, se eu quiser fazer de maneira bonita, eu vou colocar que eu tenho 2 vezes P4, que são as possibilidades com 4 algarismos, ou 4 letras. 2 vezes 24, tenho 48 anagramas. Tá bom? E por último, exercício 10. Calcule 6 pontos de exclamação. Tadã! Ponto de exclamação na matemática tem um nome chamado fatorial. Fatorial é aquilo que vai nos ajudar no princípio fundamental da contagem. O que é 6 pontos de exclamação? É 6 fatorial. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá 720. Então, toda vez que vocês verem aí o ponto de exclamação na matemática, significa fatorial. 6, fatorial de 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fatorial de 3. 3 vezes 2 vezes 1. Que deu 720. Pessoal, acompanhem as aulas. Tá bem tranquilo. Conteúdo novo. Vai dar para ir assim bem fácil, tá bom? Titio ama vocês. Até a próxima.